Fala galera, muito boa noite pra você. Como que vocês estão? Espero que estejam bem na casa de vocês. Estamos muito felizes aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto, esse tempo que a gente tem de comunhão, por mais que através do YouTube. Eu queria falar pra você, primeiramente, criar muita expectativa daquilo que vai ser feito aqui e você não levasse esse tempo somente como assistir a um vídeo ou assistir a um culto. Não, nós estamos aqui com o número de pessoas reduzido para tentar seguir as normas das organizações da saúde, das autoridades, para evitar qualquer problema que pode surgir. Então, mas isso não é para você assistir, não é um vídeo de entretenimento, não é um vídeo para você achar legal. Nós estamos dando o nosso melhor aqui em estrutura, mas é tudo para poder chegar a você e para você se sentir à vontade aqui para cultuar o nosso Pai, estar junto com Ele, contemplar a presença dele. Então não leve isso como, não esteja aí para assistir a um culto, mas sim para adorar o Rei dos Reis e contemplar a presença de Jesus. Então eu queria te convidar que você fechasse os teus olhos ou, enfim, fique à vontade. Você está na sua casa, você está no colo do seu pai. Então se concentre esse momento, guarde o teu coração, os teus pensamentos, concentre naquilo que Deus quer falar ao teu coração, naquilo que Cristo quer falar ao teu coração, aquilo que o Espírito Santo quer revelar a você. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia, meu Deus. Obrigado por este lugar, Pai. Obrigado pelas mídias sociais que o Senhor nos proporciona, Pai. Obrigado pelo teu cuidado conosco, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos, Pai, por toda a tua bondade e misericórdia conosco, meu Deus. Pai, eu entrego ao Senhor tudo aquilo que nós vamos fazer, Pai, nesse culto. Nós consagramos e entregamos ao Senhor, Pai. Isso já é do Senhor, muito mesmo antes desta oração, Pai. Mas eu peço, Senhor Deus, e clamo, Pai, pela tua presença neste lugar, Pai, pela presença do Senhor, Pai, em cada casa, em cada coração, Pai, que estiver conosco neste momento, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada um, meu Deus, que está assistindo, Pai. Toque no coração, Pai. Abra, Senhor Deus. Nos torne como terras férteis, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E tudo aquilo que for feito, Pai, seja para a tua honra e para a tua glória, Pai. Que somente o teu Espírito Santo fique neste lugar, Pai. Que se crie um ambiente de adoração, de glória, Pai. E de total presença do teu Espírito Santo, Pai. Fique à vontade, meu Deus. Fale o que o Senhor quiser e faça o que o Senhor quiser. E nós estamos aqui por causa do Senhor e para ti, Pai. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Crie expectativa. Nós vamos ter uma palavra muito top de uma pessoa muito legal hoje. Vamos para o nosso tempo de louvor. Amém? Muito animado, com muita alegria. Quebrante seu coração. Vamos adorar ao nosso Deus. Amém? Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Que bom que você está aqui com a gente nesse tempo, nesse culto, que nós estamos aqui gravando, que nós estamos nos reunindo aqui no número mais reduzido possível, como o Gabi já disse, para podermos não parar, Na verdade, nós não queremos parar com essa obra, com esse tempo de louvor e adoração que nós temos como igreja, os jovens ali, Batista Livre. Que Deus esteja agora aí tocando o teu coração e que você já se coloque na presença dele de uma maneira especial, que você se lance aos pés dele, que você comece a contemplá-lo. Vamos adorar o nosso Deus, que ele é um Deus de milagres. Nós vamos declarar nessa primeira canção, nós vamos declarar que ele faz tantas coisas, ele opera milagres, ele tem promessas para mim e para você. Você crê? Vamos declarar isso com bastante fé. Amém? Vamos cantar. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas.
te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Aleluia. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Sim, tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle. Ele está no controle, você crê? Declara. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Sim, tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Esse é quem tu és. Aleluia, Senhor. Tu és poderoso. Este é quem tu és. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é este? Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra.
mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós convidamos o Senhor essa noite para se assentar conosco, Deus, à mesa, que nós possamos reconhecer a Tua presença diante dos nossos olhos, ó Pai. Que o Senhor nos dê a visão espiritual, ó Deus, que possamos ver o Senhor sempre ali ao nosso lado, nos guiando, nos orientando, nos direcionando, Deus. Que nós possamos, ó Pai, estar sensíveis à Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus por esses louvores. Aplauda o Senhor pela vida. Começar dali de hoje. Do Theo, do Andraus, do Gabriel. Aê, glória a Deus. Deus abençoe. Queria agora convidar um cara muito especial que vai trazer a palavra hoje. Paizão na fé também. Igual é marido da mãe da fé da semana passada. Se você não viu, depois você vê. Mas enfim, é um cara muito especial e realmente muito marcante na minha vida. Não só na minha, mas de muitos outros jovens. Queria que vocês recebessem aí com muita salva de palmas na sua casa. Bate palma na sua casa. Todo mundo aqui. Fabiano! Esse é o cara. Deixa eu ter que manter a distância. Eu vou olhar pra frente. Coube. Aqui. Pronto. Ao vivo é assim, né, gente? Amém. Já sei que você tá muito feliz pela vida do tio Fabiano. Principalmente se você já conhece ele. Se você ainda não conhece ele, se prepara, abre teu coração. Que o Espírito Santo quer falar muito através dele na tua vida. Vamos orar por ele. Se puder, estenda as tuas mãos aí, um ato simbólico, mas abençoando ele. Amém? Pai, muito obrigado por esse dia, Pai, muito obrigado por esses louvores, meu Deus. Eu te agradeço agora, entrego ao Senhor, Pai, a vida do tio Fabiano, meu Deus. Tudo aquilo que o Senhor derramou sobre ele e ainda vai derramar, Pai, para ministrar sobre as nossas vidas, Pai. Tire dele tudo que for humano, Pai, tudo que não vier do Senhor, que estiver sobre este lugar, sobre o lugar onde essas pessoas estão assistindo, Pai, que isso caia por terra em nome de Jesus, Pai. E o Teu Espírito Santo tenha total domínio, Pai, e total ambiência, Pai, para a manifestação de todo o Teu poder, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e entregamos esse momento, Pai. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Toque de corona. Deus abençoe. Obrigado, Gabi. Graça e paz, igreja. Boa noite. Prazer, né, estar mais uma vez com vocês. E é interessante quando o Gabi estava orando e a gente tem falado tanto sobre fé esses dias, né? E entender que Ele pede para vocês estenderem a mão aí para estar orando por nós aqui. No futuro é um ato de fé, né? Porque nós estamos gravando aqui hoje, vocês vão assistir posteriormente e a gente tem que estar já com o coração crendo, né? Exercitando a nossa fé, que vocês já estão orando por isso antes mesmo da gente gravar. E o fato de você estar estendendo a mão agora é só o cumprimento
e a efetivação realmente da tua fé, né? Bom, tenho um prazer enorme de estar sempre com vocês. Os meninos me deixaram tão à vontade aqui que eu estou me sentindo em casa. E gostoso assim, porque vocês veem tudo gravado, editado, e às vezes não sei se é uma coisa para se mostrar ou não, mas é para se compartilhar. As coisas que acontecem antes, né? Eu recebi tanta palavra de gratidão, tanta palavra de apoio, de incentivo, né? Antes do culto começar, a gente teve um tempo de oração. Então tudo que acontece aqui, tudo que rola aqui é muito parecido com o que acontece na igreja. Só que na igreja às vezes você vê o todo e aqui a gente acaba não mostrando os bastidores, né? Mas enfim, para mim é uma novidade, né? Tá fazendo isso, apesar de ter aqui a Rô, tá aqui, o Andraus, o Gabs e o Theo, mas falar com quem ainda nem tá aí, né? Mas crendo que vocês vão estar recebendo essa palavra. Então, primeiro assim, agradecer o convite do Lu. É bom também porque ele pode estar se cuidando da família, né? Como a gente já tem gravado aqui, fica mais fácil até, né, para isso acontecer. Mas de qualquer forma é uma honra para mim estar aqui, poder compartilhar a palavra. Eu sei que com certeza vocês estão ouvindo bastante coisa, vocês já ouviam, né? Eu conheço a grande maioria de vocês, sei que vocês buscam bastante, mas eu creio que nesses dias vocês têm buscado ainda mais, né? Têm tido às vezes mais tempo ou um pouco mais de tranquilidade para buscar mais. E eu falei, poxa, que então, né, eu posso ser para acrescentar naquilo que vocês devem estar ouvindo. E Deus me falou assim, a única coisa que você pode fazer, que para eles vai ser surpresa, é falar daquilo que eu estou falando com você. Então é muito mais compartilhar uma palavra pessoal, não é uma opinião, tá? Porque eu acho que não é a função nossa de estar vindo aqui dar uma opinião, né? Dentre tantas opiniões que a gente ouve todos os dias sobre tantas coisas, mas é compartilhar algo que Deus tem colocado no coração para poder, assim, de alguma forma, encontrar apoio, encontrar um ânimo, né? De compartilhar uma palavra um com o outro, de trazer as experiências, testemunhos e tudo que tem acontecido. E se eu pudesse colocar, né, não sei se vai ser colocado, né, depois na edição, mas se eu pudesse colocar um título para essa mensagem, até falei para hoje de manhã, né, seria mudando o ditado, né, ou alguma coisa assim, vocês vão entender por quê. Eu estava essa semana, né, de tudo que Deus tem falado e tudo, a palavra talvez mais importante, mais impactante, mais constante que Deus tem falado no meu coração é honra. E eu tenho pedido para Ele, né, entendimento sobre o que, como, com quem, qual é a forma realmente de honrar, né, principalmente a Deus, mas honrar pessoas, honrar compromisso, honrar situações, né? E qual é a forma que a gente começa tudo isso, né? Existem pessoas dignas de honra, existem situações dignas de honra, ou são todas situações, são todas pessoas, são todos eventos, né? Tudo você tem que honrar. E eu sempre gosto de começar do princípio, e para mim o princípio é Deus, né? Então eu ainda estou buscando entendimento e pedindo para Deus realmente na palavra dele e através do Espírito Santo cumprir isso, honrar ele. Porque eu acredito de todo o coração que se eu conseguir honrar a Deus, eu vou conseguir honrar as outras pessoas, eu vou conseguir honrar todas as situações. Então é importante, né, a gente que tem a função, né, dentro do lar, como chefe de família, como pai, como esposo, e também lá fora, né, que para mim não é o secular, porque eu não consigo dividir isso, a minha vida não é dividida entre
o secular e o santo, né? Eu creio que tudo é santificado pelo aquilo que Deus colocou e faz, né? Através das nossas vidas. Então eu também tenho que honrar, né, pessoas no meu trabalho, a empresa e tudo mais. Mas eu vou começar, né, por aquilo que Deus tem falado já. E tem o começo, né, o princípio, né, de poder honrar Ele. E buscando assim a Deus no conversar, no caminhar, e buscando na palavra dEle, eu pude perceber assim que uma das formas, e talvez a melhor forma da gente honrar a Deus, é obedecer Ele, né? É obedecer aquilo que Ele fala. Deus geralmente Ele dá para nós, Ele sempre deu para nós instrução. Ele deixou a própria palavra, Ele usa pessoas, Ele usa o Espírito Santo, Ele fala conosco. E eu corresponder ao que Ele tem falado, talvez seja, para mim, está sendo a melhor forma de honrar Ele nesse momento. Eu tenho visto, assim, às vezes a gente usando a fé muito mais como uma expectativa daquilo que eu vou receber ou daquilo que vai acontecer, do que usando a fé para ter certeza daquilo de quem eu já sou. E para mim, assim, a fé, o princípio dela é esse. É estabelecer, é reforçar, é trazer convicção daquilo que eu já sou. Eu não tenho que esperar nada para frente, né? A fé, eu acredito que ela tem que ser muito mais usada. Não para acreditar naquilo que a gente pode alcançar, mas para ajudar a gente a se sacrificar por aquilo que está por vir, né? É muito mais uma ferramenta, uma arma de sacrifício do que de recebimento, de ganhar algo, né? Então a gente acredita que muitas vezes pela fé a gente pode ser curado, pela fé a gente é salvo, né? A própria palavra de Deus fala isso. Mas a partir do momento que a gente tem a fé, não há mais necessidade de receber, de ter, de criar uma expectativa, mas é muito mais para a gente hoje, nesses tempos principalmente, a gente poder servir, sacrificar. Então eu tenho percebido que é essa forma que Deus tem falado comigo, para que eu possa honrar Ele. Um texto que me chama muita atenção, né? Eu separei aqui 3 textos só para compartilhar. O primeiro deles é Romanos 10. Meu secretário aqui não destravou meu tablet, já não deixou tudo preparado. Mas Romanos 10, o verso 16 ao 18. A palavra de Deus fala assim: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. A mensagem diz assim: será que alguém está ouvindo ou acreditando numa única palavra de tudo isso? A questão é a seguinte: antes de crer, você tem que ouvir. E a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir. Mas não são inúmeras as oportunidades que Israel tem de ouvir e entender o que está acontecendo? Inúmeras, eu disse. Então, nesse texto, eu quis separar essas duas versões da Bíblia, porque eu acho interessante aqui que a questão é a seguinte: antes de crer, você tem que ouvir. E por que eu disse que
Então, se eu fosse usar um tema, né, para essa mensagem, um título, seria mudando o ditado, né? A gente tem um ditado que fala assim, né? O pior cego é aquele que não quer ver. É isso que a gente cita, né, e fala. E essa semana, vendo uma situação, num programa de TV, Deus falou assim, ó, o pior cego não é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer escutar. Então, para mim, é isso. Foi uma mudança no ditado, né? A gente estava assistindo um programa na TV, no canal Off, um programa de surf. E o programa estava acontecendo numa praia, do Havaí. Um lugar lindo, maravilhoso. E a gente vendo lá os caras pegando onda e tal. E aí eu vi assim alguma coisa diferente. Enfim, surfista pra lá, pra cá, tudo. Aí entra no barco e eles conversando e o cara que estava pegando a onda falou assim: esse é o lugar mais lindo que eu já surfei. É a praia mais perfeita, a onda mais bonita, a praia mais bonita que eu já surfei. Melhor do que Nazaré, que é em Portugal, né? Melhor que, não sei se ele falou de Jaws, que não sei se também é no Havaí. Enfim, ele falou de 2 praias que eu já vi que são bonitas realmente. Aí o cara que estava com ele falou assim: como que você sabe ser bonita se você é cego? Então não sei quem já viu esse programa, é interessante porque ele é um surfista, 27 anos se eu não me engano, e ele tem esse programa no Off. Ele é cego, mas ele surfa já faz um tempo, não vou saber toda a história. E ele falou assim: porque eu consigo ouvir a perfeição da onda quebrando, eu consigo sentir, eu consigo perceber pelo que eu estou ouvindo, pelas pessoas, pelos sons, eu consigo perceber tudo isso. Então muitas vezes a gente relaciona a falta de visão a não estar enxergando. E muitas vezes a gente relaciona a fé ao fato de ver algo, né? E a palavra de Deus fala que a fé é certeza, né? Ela não é expectativa, ela é convicção. Então você não precisa ver, porque a partir do momento que você vê, você não precisa mais ter fé, porque você já está vendo. Mas ele diz que ele consegue perceber tudo isso ouvindo. E quando eu li esse verso essa semana, eu falei: nossa, faz tanto sentido com relação ao que ele falou. Falou que a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Mas foi assim, no entanto, por que a questão é a seguinte: antes de crer, você tem que ouvir? Eu creio muito assim que Deus deixou a palavra dele para que a gente buscasse instrução. Só que a própria palavra diz que a letra mata e o espírito vivifica. A palavra você lê, você tem que ter a visão, né, para poder enxergar e encontrar algumas coisas. Mas o que o Espírito fala nos nossos ouvidos, aquilo que é testificado no nosso espírito, não é pela visão, é pelos nossos ouvidos espirituais. É por onde passam as promessas, por onde passam as promessas e as profecias. Elas não passam pela vista, elas passam primeiro pelo ouvido, por aquilo que Deus quer comunicar a você. Então assim, mais do que você estar com os seus olhos abertos para ver as coisas, você tem que estar com os seus ouvidos abertos. Primeiro você tem que ouvir antes de crer. Então eu começo a perceber, e semana passada conversando com o Mário na live, eu lembrei de um fato, que quando a gente comprou o terreno aqui para construir, estava cheio de mato, limpamos o terreno, tudo. E a hora que terminou, fui para o cantinho ali, onde encontra o vizinho do lado e o vizinho do fundo, né? Porque o vizinho da direita é terreno ainda. E eu lá naquele cantinho, eu fui orar agradecendo a Deus por aquilo que ainda não tinha, né? Porque era só o terreno. Agradecer a Deus pelo dinheiro que ainda não tinha para começar, mas acreditava, né? Porque Deus tinha colocado muito forte no nosso coração isso. E foi interessante que ao acabar de orar, a hora que eu abri os olhos, eu vi a casa exatamente do jeito que ela é hoje, pronta. A imagem, né? Ou seja, a imagem, uma visão profética daquilo que estava para se cumprir. E é lógico que não adianta só ter isso,
A visão profética não é só... quando Deus te dá uma visão, não é só a coisa acabada, né? A coisa terminada. Mas Ele te dá o conteúdo, né? Ele te dá o propósito. Então, para que serviria essa casa? Então, essa casa serviria para comunhão, para servir a igreja, para servir os irmãos, para ter pessoas entrando e saindo ao momento que quisessem, para ter cura, libertação, para realmente as pessoas serem servidas aqui. Eu creio de todo o coração que a gente já cumpriu muito, mais talvez hoje um pouco menos, mas a gente nunca deixou de cumprir esse propósito. Então foram não sei quantos anos aí para a casa ficar toda pronta. Hoje já tem 18 anos que a gente está aqui. Então até começar a construção, até começar tudo e tal. E tudo realmente feito passo a passo, mas dentro desse propósito, dentro do que Deus foi mostrando. E a fé, eu creio que é muito para isso. Não era para eu receber aquilo que estava por vir, mas era para eu já acreditar naquilo que eu era, em quem eu sou, e que eu seria capaz de construir isso para Deus, para a nossa família, né? E eu falei no começo que os meninos me deixaram muito à vontade aqui, me fizeram sentir em casa, e o fato de estar em casa não é o fato de eu estar à vontade. O fato de eu estar à vontade é o fato de eu estar em família. Não só com a família de sangue, mas com a família, né, de coração, de Cristo e tudo. Então isso para mim é o que me deixa mais à vontade. É o ambiente onde eu mais posso relaxar na minha fé, porque eu posso errar aqui, e eu já faço uma meio crítica aqui. Eles ensaiam, e se eles erram, eles gravam de novo, viu? A gente aqui, se a gente erra, tem gente ali fazendo que não. Eles não erram, a verdade é essa. Mas assim, eu gosto do ambiente onde eu posso errar. Eu gosto do ambiente onde eu posso ser corrigido. Eu gosto do ambiente onde eu posso encontrar um lugar de correção, de perdão, correção e de reconstrução, né, de reedificação naquilo que tiver caído e perdido. Agora, outra coisa desse texto que me chama muita atenção, e esse eu confesso que eu não tinha percebido, e eu vou de novo falar, isso foi o que Deus falou para mim, né? Porque você pode pegar outras versões, e em outras versões, de repente, podem falar outras coisas. Eu não tenho muitas versões da Bíblia, mas aqui fala assim, ó, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Na mensagem, né, essa é a nova versão internacional, a mensagem diz, a questão é a seguinte: antes de crer você tem que ouvir, e a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir. Eu acredito que de tudo que talvez a gente tem buscado, de tudo que a gente está ouvindo, e aí eu quero fazer essa comparação. Ouvir é o sentido da audição. É aquilo que cumpre, né, ao ouvido fazer, né? Mas escutar é você ter atenção naquilo que está sendo falado. E apesar de que a palavra fala muitas e muitas vezes, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça isso, quem tem ouvidos ouça aquilo, tanto no Velho Testamento, no Novo Testamento, várias passagens que falam disso. O próprio Senhor dizendo, né, ó, quem tem ouvidos ouça, os profetas dizendo, quem tem ouvidos ouça. Não importa ali como está colocado, mas assim, existe essa diferença entre ouvir e escutar. E que Deus colocou no meu coração que para eu honrar Ele, eu não posso só ouvir, eu tenho que escutar. Eu tenho que dar atenção, porque como a própria palavra diz ali, será que eles estão ouvindo o que está sendo dito? Aí eu ainda me pergunto assim, será que eu estou ouvindo pessoas que estão ouvindo Deus? Por isso que eu não quero ser uma pessoa que dando opinião. Eu quero compartilhar algo, e se você entender que é de Deus, você leva para a tua vida e replica isso, e compartilha isso, e multiplica isso, né? Então eu acredito assim, que além de ter que ouvir antes de crer,
é esse ouvir com atenção. Quando Deus te dá algo, quando Deus coloca uma promessa, quando Deus te dá uma visão, você tem que ouvir com atenção. Porque senão você vai escutar e vai sair fazendo, achando que já sabe como que é. Porque Deus, muitas vezes, Ele não muda o processo. Mas todas as vezes Ele quer que você dependa dEle. Então, muitas vezes a gente cai no erro de fazer as coisas automaticamente, porque a gente aprendeu. E Deus não está preocupado se você aprendeu ou não. Ele está preocupado se você continua dependente dEle ou não. E é por isso que às vezes me preocupa isso, porque talvez tem se multiplicado o número de pessoas que têm ouvido e tem diminuído o número de pessoas que têm escutado Deus. E às vezes as situações não se resolvem, aquilo que a gente deveria ser, ou aquilo que a igreja deveria ser, talvez não tá alcançando o potencial que tem, porque muitas vezes a gente está só ouvindo, como uma palavra, mas não está escutando com o Espírito. E esse verso também fala assim que é ouvir a palavra de Cristo. E isso é o que eu disse que eu não tinha percebido até ontem. E todas as versões que eu tenho falam a mesma coisa, ouvir a palavra de Cristo. Por que não a palavra de Deus? Porque a gente relaciona a palavra de Deus com a própria Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Por que nesse verso a palavra de Cristo? Mais uma vez eu falo, é o que Deus falou para mim. Não é a palavra escrita que Deus está preocupado que você ouça. Deus está querendo que a gente ouça a palavra de Cristo, aquilo que Cristo é. A transformação, a fé, a salvação vem por entender quem Cristo é e se tornar como Cristo. Cristo não é um sobrenome, a gente sabe disso. Cristo é um título, né? Cristo é ungido. E Jesus, né? Jesus Cristo, ou seja, Jesus ungido, Yeshua HaMashiach, ou seja, ungido para salvação. Então assim, você escutar, ouvir e se tornar a palavra de Cristo, por mais que você leia a palavra de Deus, se você não se tornar a palavra de Cristo, não vai haver mudanças. E é por isso que eu entendo de todo o coração que a fé que eu preciso ter não é uma fé para receber mais. É uma fé para me tornar, para eu crer que realmente eu me torno como cristão, eu me torno como Cristo. Eu sou a multiplicação de quem Ele é. Aquele que era o unigênito, ou seja, de um único gene, era o único, se tornou o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos. A partir do momento que Ele se deu por nós, Ele fez de mim mais um como Ele. Então Ele é o primeiro e nós somos os segundos, né? Se eu posso usar essa palavra. E qual é essa unção? Qual é a palavra de Cristo? Qual é o nome de Cristo? Porque ungido para o quê? Ele foi ungido para a salvação. E como que Ele teve que cumprir esse chamado na vida dele? Se sacrificando pelos outros. Então assim, eu começo a entender cada vez mais que o meu chamado como cristão não tem como não ser de me sacrificar pelos outros. Eu já encontrei, e se realmente eu já encontrei, eu me converto para aquilo que Deus quer. Eu vou em busca de Cristo, eu encontro Cristo, eu me converto e volto para quem Ele busca, que são as pessoas. Aqueles que não são salvos, né, ainda, aqueles que a gente acredita que ainda estão buscando pela salvação, e buscando pela salvação eles têm que me encontrar, porque eu me torno a salvação para eles, a partir de Cristo Jesus. Ou seja, eu multiplico aquilo que eu ganhei. Então assim, passando por isso, eu comecei a entender isso. Eu falei, poxa, Deus está falando para honrar Ele, para honrar todas as coisas, eu preciso honrar Ele. E a melhor forma de honrar Ele, é exercitar a minha fé dessa forma. Quanto mais as pessoas verem que realmente, para eu cumprir a palavra dEle, para as pessoas se converterem, tem que ser mediante essa palavra de Cristo, eu preciso me tornar isso, vivo mesmo.
Eu preciso me tornar aquele que foi transformado e fazer com que as pessoas encontrem essa transformação. Outro texto que eu separei aqui está em Isaías, Isaías 50, verso 4 e 5. O soberano Senhor deu-me uma língua instruída, para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Na mensagem, ele diz assim: o eterno Senhor me deu uma língua bem treinada. Assim sei como animar os cansados. Ele me acorda de manhã e abre os meus ouvidos. Você entendeu que ele não abre os teus olhos? Ele abre os nossos ouvidos, para que a gente receba uma palavra de instrução, de ânimo, de consolo, de conforto, para que a gente possa estar pronto para receber instrução, as ordens dele. O eterno Senhor abriu meus ouvidos e não voltei a dormir. Não puxei a coberta sobre a cabeça de novo. Obedeci às suas ordens. A melhor forma de eu honrar a Deus, eu tenho entendido cada vez mais, é conseguir realmente deixar os meus ouvidos abertos e principalmente obedecer. Porque quanto mais informação você recebe, mais responsabilidade você tem. Então não é pelo quanto você ouve de Deus que você vai ser reconhecido. Eu creio que você vai ser reconhecido pelo tanto que você obedeceu daquilo que Deus te deu. Então não adianta Deus colocar outros projetos na sua vida se você não se dispõe a caminhar em direção daqueles que já foram colocados. Visão, sonho, revelações, promessas, né? Dons, talentos e tudo mais. Se você não está usando nada disso, não adianta simplesmente você ser filho de Deus. Você acabou se voltando novamente para a escravidão. Porque os filhos de Deus administram os bens de Deus. Nós somos herdeiros de uma herança. Nós somos herdeiros em vida, né? Nós já estamos desfrutando da vida eterna. Muitas pessoas às vezes acham que vai desfrutar só lá, né? Você já foi salvo e já tem a vida eterna à sua disposição. Você não precisa perder tempo com outras coisas, a não ser administrar tudo aquilo que Deus colocou na sua mão como herança, como bem, como dom, como patrimônio dele. E a maior herança que Deus deixou para nós foram os nossos irmãos. Aqueles que já são e aqueles que se tornarão, através da nossa fé. Então assim, eu creio que a gente pode buscar isso mais profundamente. Eu creio que a gente tem que buscar isso de forma mais efetiva, mais prática, e colocar realmente em exercício, em atividade, aquilo que a gente é. Você precisa acreditar, você precisa ouvir. Toda manhã você precisa realmente conseguir ouvir o que Deus já falou sobre você. Talvez não é uma palavra nova, é um renovo da palavra que já foi dada. Eu sei de várias promessas, de várias profecias sobre a vida de tantos, mas como eu já compartilhei com vocês, é preciso crer. E antes de crer, é preciso ouvir. Busca Deus assim, nesse entendimento, não para buscar nada novo, não nada mais, não outras coisas, mas para Deus confirmar no coração de cada um de vocês aquilo que vocês já são. E se eu puder terminar com um texto aqui, eu acho que eu deixei ele, acabei não passando aqui para o tablet, deixa eu ver. Então, eu acho que ele está no celular. Ah não, está aqui também. Lá em Marcos 7, a partir do verso 31. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis.
Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Então, se eu puder declarar uma palavra hoje, se eu posso declarar uma palavra hoje, o que eu gostaria muito de declarar na vida de todos vocês é Efatá. Para que se abra realmente os ouvidos. E é interessante que eu já ouvi isso e já pude presenciar isso. Dizem que muitas pessoas, né, a maioria das pessoas surdas, elas não é que elas são mudas, é porque como elas não ouvem, então elas não têm a dicção boa. E aí você não entende muitas vezes o que eles falam por causa desse problema, da audição. E quando Jesus disse, abra-te, abriu-se os ouvidos. Só que a língua dele também se destravou e ele começou a falar corretamente. O meu desejo, realmente ardente no meu coração, é que a gente consiga falar corretamente. Vou repetir isso, não é uma opinião que eu estou dando, é um desejo do meu coração. Eu queria muito que tudo que a gente falasse não fosse só ouvido, mas fosse escutado. Eu acho que é essa cura que eu preciso. E se você estiver comigo nisso, entendendo isso, buscar essa cura de todo o coração, sabe, de os nossos ouvidos realmente serem abertos para a gente não só ouvir, mas escutar. E a partir daí, a gente conseguir falar corretamente. Para que as nossas palavras, tudo aquilo que Deus deu para nós, para que a gente pudesse compartilhar, também seja escutado. E aí traga toda a cura que precisa ser trazida. Em nome de Jesus. Queria orar, encerrar com essa oração. Agradecer mais uma vez, porque pela fé eu creio que você viu que era eu, mas mesmo assim continua assistindo. Você podia parar e falar, não. Então agradecer pela tua presença aí, por ouvir, e agradecer muito pela fé já também, que você vai buscar isso para a tua vida também. Aqui fala que Jesus levou ele para um lugar afastado, separado. Não tem como deixar de relacionar, né? Não sendo místico, né? Mas a gente está separado, a gente está afastado. Isso está sendo muito ruim em algumas situações, em algumas outras situações tem sido interessante, tem sido bom. Mas eu creio que Jesus está levando a gente para lugares que Ele quer curar a gente. Ele tem separado algumas coisas para ver daquilo que a gente sente falta, aquilo que realmente faz diferença na nossa vida e faz falta de verdade. Porque de todas as promessas que estão sendo feitas nesses dias, todas elas vão ser cobradas de alguma maneira. Só que antes de você fazer uma promessa, antes de você crer, ouça o que Deus realmente está falando, o que Ele já disse sobre você e o que Ele continua falando sobre você, para que os nossos ouvidos sejam realmente curados e o nosso falar seja correto, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu te louvo porque o Senhor tem dado chance após chance para nós nos acertarmos com o Senhor, buscar a Tua face. E mesmo muitas vezes, ó Pai, quando erramos, o Senhor ainda nos recebe nos Teus braços, no Teu colo. O Senhor traz conforto, o Senhor traz consolo, o Senhor traz perdão.
E o Senhor arruma, o Senhor ajusta, o Senhor conserta, o Senhor restaura, o Senhor renova. E eu creio, Pai, de todo o coração que o Senhor quer declarar isso para nós, ó Deus. Efatá. Efatá. Que os nossos ouvidos se abram, ó Pai. Sejam curados, ó Pai, de só ouvir e comecem a escutar tudo o que o Senhor já falou e ainda tem para falar. E que ao abrir dos nossos ouvidos, Pai, a gente consiga falar corretamente, ó Pai. Ouvir do Senhor a instrução, que a gente possa ser realmente essa pessoa que acorda de manhã sendo instruído pelo Senhor, ó Pai, para ser consolo, para ser restauração, para ser ânimo para os outros, ó Deus. Não tem como passar, Senhor, pela Tua vida, o Senhor passar pela nossa vida e a gente não nos tornar aquilo que o Senhor é, ó Deus. O próprio Espírito Santo, o próprio Consolador que o Senhor deixou em nós. Que nesses dias, ó Pai, a gente consiga ouvir, falar corretamente, consolar, sacrificar, vivenciar tudo aquilo que Cristo é em nós, ó Deus. Que todo o sacrifício que Ele fez para nos tornar como Ele, ó Pai, possa ser visto, mas de várias formas, ó Pai. Que esse efatá alcance, Pai, cada vida, que esse abrir de ouvidos, ó Pai, que esse falar corretamente, ó Deus, traga cura. Que ao abrir da nossa boca, Pai, a partir de hoje, com os nossos ouvidos abertos, restaurados, com a nossa fala correta, Deus, a gente não fale mais para nós, a gente fale para consolar, a gente fale para libertar, a gente fale para curar. Que seja convertido, ó Pai, o que sai da nossa boca para o próximo, ó Deus, e não para nós, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, Pai. Voltando aqui rapidinho, terminando aqui, né, o Gabi vai fazer o encerramento. E ele teve um entendimento que a gente percebe que muitas vezes a salvação não tem acontecido por conta, muitas vezes, disso. Enquanto ele estava compartilhando aqui comigo o que ele está sentindo com relação a isso, de poder falar sobre a salvação, Deus trouxe o entendimento do seguinte: talvez as pessoas estão tendo dificuldade um pouco de se entregar a Cristo, ou entender de salvação, porque a gente está querendo levá-las para um lugar onde a gente não está. O que eu quero dizer com isso? Não é que a gente não está salvo. A gente quer levar eles para um culto, a gente quer levar eles para uma igreja, ou para um evento, qualquer coisa assim. Mas a salvação está em nós. As pessoas precisam encontrar com a gente, porque Cristo está em nós. Eu não posso oferecer o Cristo fora de mim. O Cristo fora de mim não vai fazer sentido. O que vai fazer sentido é o Cristo em mim. É o Cristo que me salvou, me libertou, me curou, me transformou. É esse Cristo que precisa ser oferecido para que as pessoas entendam. Nem que se você tiver que contar a tua história lá de trás. Como muitas vezes o pastor John diz, às vezes sua salvação, seu encontro com Cristo não foi aquela coisa, né, cheia de tragédias ou coisas que às vezes acham que validam mais, né? Foi uma coisa mais tranquila, pessoas que nasceram dentro da igreja. Não importa. Importa elas encontrarem Cristo em você. Então, eu creio que nós todos aqui temos pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E nós não estamos falando aqui que a gente conhece do jeito certo. Mas o Cristo que a gente conhece, o Cristo que fez em mim uma transformação, resgatou, me livrou dos meus pecados, me fez uma nova criatura, me fez entender muita coisa. É esse Cristo que eu quero oferecer, se você não tem ainda. Às vezes você já encontrou alguma religião
mas ainda você não encontrou Cristo. Às vezes você já encontrou algum outro caminho, mas não encontrou Ele, que é o único caminho que leva até Deus. Às vezes você conhece Cristo, às vezes você conhece Deus, mas a palavra diz que Ele é o caminho. Você precisa continuar caminhando nele. Não é uma coisa que você vai e sai. Anda junto e não anda. Anda junto aqui, mas anda junto lá. E é esse Cristo que a gente quer oferecer. Um Cristo que não prometeu pra gente livrar a gente de todas as tragédias, né, como a gente está vendo. Mas Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Ou seja, por todos os dias da nossa vida, Ele vai estar conosco. Nos dias bons, nos dias ruins, Ele vai estar conosco. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso consolo. Então a gente sabe que muitas pessoas estão passando nesse momento por situações onde vão precisar de consolo. E agora, de repente, esse consolo ele não está fora de mim, ele está dentro de mim. Esse consolo, ele precisa ser encontrado em nós. É por isso que nós precisamos ser Cristo. É por isso que nós precisamos agir como Cristo. É por isso que a palavra da salvação, a fé vem pelo ouvir, mas é a palavra de Cristo. A salvação vem pela palavra de Cristo. É aquilo que eu ofereço como cristão que eu sou, como Cristo, Filho de Deus que eu sou. É isso que vai fazer a diferença. Então, você que está ouvindo a gente, e o Gabs vai complementar isso aqui. Se você ainda não conhece isso, se de alguma forma a gente ainda não conseguiu expressar isso, se a gente não permitiu você conhecer o Cristo em nós, perdoa. Todo coração nos perdoa. Porque a maior alegria para mim é eu poder saber que Cristo me salvou, mas que pessoas buscaram e encontraram salvação através da minha vida. Do Cristo que habita em mim. Não sou eu que salvo, mas é o que habita em mim que salva. Então, sinta-se à vontade de nos procurar. Sinta-se encorajado a isso. Às vezes a gente é feio assim, mas é na aparência. A gente consegue, né? A gente consegue abraçar, a gente consegue ser bonzinho, mas de todo coração. Como eu disse, a minha casa está aberta aqui. Para se você quiser fazer parte dessa igreja que se reúne aqui, né? Minha família, nossos amigos. Você está convidado, mas principalmente você está convidado a fazer parte da nossa vida. Não é só da nossa igreja, é da nossa vida, da nossa mesa, né? Daqui a pouco, a tia Rô está lá colocando um lanche pra gente. Já são 11 horas da noite, nós estamos com fome. Mas assim, venha fazer parte dessa mesa, venha fazer parte dessa família. Eu não quero te apresentar, eu creio que o Gabs não quer te apresentar um Cristo fora de nós. Nós queremos te apresentar o Cristo que está dentro de nós, que a gente ainda tem buscado muito conhecer Ele, tudo que Ele é e quer. E principalmente honrar Ele obedecendo tudo que Ele já disse, que nós somos, que Ele é. Amém? Amém. Eu tive, enquanto o tio Fabiano estava pregando essa direção, Deus falou muito forte e eu creio que Deus tem algo especial para essa noite, principalmente para você que está ouvindo e ainda não conhece Cristo verdadeiramente, ou então de alguma forma você se desligou desse Cristo que é o pão da vida, que é a total libertação, cura e o verdadeiro nascer de novo. E eu queria muito falar com você, cara, que isso que o tio falou de principalmente abrir os ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem, cara. Eu sei que muitos, ou melhor, todos já ouviram sobre Jesus. Poucos são os lugares que nunca ouviram o nome de Jesus. E muitas vezes a gente coloca Jesus como um símbolo de uma data, ou então um símbolo de uma religião, ou então um símbolo de uma vida quadrada dentro de regras. Cara, esse não é verdadeiramente quem Cristo é. E eu te falo isso da minha vida, do que Ele fez na minha vida.
Eu vivi na igreja desde a infância, mas eu não fui transformado desde aquela época. Não, eu vivi bom, foi bênção, e isso é até hoje no meu coração, mas quando eu fui verdadeiramente transformado foi quando eu compreendi quem Cristo é. E quem Cristo é, Ele não é uma religião, Ele não está preso num teto, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a liberdade, Ele é a cura, Ele é a alegria, Ele é o fardo leve. Ele, em meio ao caos, em meio a tudo que nós estamos vivendo, Ele é o fardo leve, porque Ele só diz: vinde a mim e eu vos aliviarei, o meu fardo é leve, troca comigo. É simplesmente, às vezes a gente fica querendo, achando que é uma troca, achando, pô, mas eu nunca vivi isso, eu nunca fui na igreja, como que eu vou conseguir isso? Cara, Jesus não está preso nisso, velho. Jesus não está preso, Jesus não veio para uma religião, cara, Ele veio para reconciliar aquilo que nós somos com Deus Pai. Ele simplesmente veio fazer isso, Ele não veio instituir uma igreja ou uma religião. Ele é muito mais que isso, Ele é muito mais que isso, Ele é tudo. E o que Ele fala é: só olha para mim, só vem comigo. E cara, isso é tão bom e tão libertador, velho. Eu queria muito que você abrisse o teu coração. É necessário esse tempo que nós estamos tendo aqui no final. Abra o teu coração, abra os teus ouvidos para aquilo que nós estamos falando, para aquilo que foi falado. Jesus tem algo novo para você que um dia foi, que sempre viveu nos caminhos do Senhor, mas em algum momento se perdeu. Jesus está te chamando de volta, porque Ele quer você perto. Ele quer você perto, e é um negócio tão maravilhoso e simples, porque é só um sim. Tá bom, é só você dizer sim para a pessoa que te criou, é só você dizer sim para quem morreu por você. A gente se entrega tão fácil para as outras coisas, cara. A gente é se entregar para viver, é para se entregar para viver. Eu queria muito orar e que você realmente compreendesse isso. Nós estamos num tempo extremamente difícil, que os lugares estão fechados, nós não estamos nos reunindo em igreja, pouco estamos nos vendo, e você não precisa esperar tudo isso passar para tomar essa decisão e mudar a tua vida. É agora. Os planos de Deus começam agora, e há um propósito de você estar me ouvindo e me vendo. É agora. Você não precisa: mas como que eu vou fazer sendo que não tem igreja? Eu estou aqui te falando. Ele é direto, a ligação com Ele é direto. Você não depende de nada, nem ninguém, nem igreja. É direto com Ele. É abrir o ouvido para ouvir tudo aquilo que Ele tem para te falar e ser tudo aquilo que Ele é. Esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro evangelho, é o verdadeiro Cristo. Ouvir a palavra de Cristo. Quem Cristo é, que Ele realmente é tudo isso, Ele é tudo nas nossas vidas. Eu queria orar com você, e se você está sentindo que isso é para você, se você é um desejo do teu coração, através dessa palavra ou desse momento que nós tivemos no final, de restaurar aquilo que você já teve com Cristo, ou então iniciar algo que você só ouvia falar, ou então algo extremamente novo para você, mas que isso arde no teu coração, cara, porque isso é vida, isso é o verdadeiro sentido de viver, é viver Cristo. E eu quero orar com você. Coloca a mão no teu coração, eu vou orar com você. Eu vou orando, e você aí, se você sentir, vai repetindo comigo. Amém? Senhor Deus, aqui está o meu coração, Pai. Eu coloco diante do Senhor toda a minha vida, todos os meus pensamentos, todos os meus planos e desejos. Senhor Deus, eu entrego eles ao Senhor por completo. Eu não quero mais o Senhor como uma parte da minha vida, ou como alguém que somente pessoas falam. Eu quero que o Senhor seja por completo na minha vida, e que tudo aquilo que eu ouço, eu seja e eu fale. Senhor Deus, eu me arrependo de todo o tempo em que eu não ouvi a Tua voz, e por favor, fale que eu quero ouvir.
eu te desejo. Me faz algo novo, Jesus. Me faz uma pessoa nova. Eu te entrego tudo, Pai. Perdoe os meus pecados. E eu confesso ou reafirmo que o Senhor é o verdadeiro e único Salvador da minha vida. O único motivo de eu estar aqui. Seja em mim, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, guarde isso no teu coração. Deus tem algo novo. Deus quer construir algo novo intensamente baseado em tudo que Ele diz na palavra, mas coisas diretamente pessoais a nós. Ele tem propósitos, caminhos, chamados, e isso é para todos. Abra os teus ouvidos e abra o teu coração. E para você que já conheceu a Cristo, creia nisso. Deus te deu língua instruída. Ele te deu poder, sabedoria e entendimento para consolar o exausto, o cansado, o abatido. Tem muitos por aí. Toda manhã Ele abre os teus ouvidos antes de abrir os teus olhos para te dar instrução. Então você não precisa ficar sem direção, você não precisa ficar perdido, você não precisa ficar desesperado. É só você antes de abrir os teus olhos, abrir os teus ouvidos, escutar. E assim que escutar, obedecer, que você vai estar honrando Ele, em nome de Jesus. Amém. Gente, é isso. Espero que você tenha sido abençoado. Eu não sei mais nem o que falar. Realmente Deus, a presença de Jesus aqui, eu tenho certeza que você está sentindo isso. Não deixe isso se apagar ou isso ser só um momento. Amém? E você, se você precisar de ajuda, quiser falar conosco, a gente tem o nosso Instagram. Ele vai estar aqui embaixo. Tá? Não vou falar só você seguir pra gente aumentar números, não, mas aquilo como meio de comunicação. A gente quer chegar a você, a gente quer ouvir tudo que você tem para falar e realmente tudo que nós falamos aqui sobre Cristo, talvez te falar de uma maneira mais detalhada. Eu vejo o Instagram do ministério, algumas outras pessoas, e nós queremos realmente te mostrar e apresentar isso. Amém? Então Deus abençoe tua vida. Se mantenha firme nisso, com os ouvidos abertos a tudo aquilo que Deus fala. Amém? Pai, abençoe cada um, Jesus. Abençoe todas as pessoas que vão ouvir, estão ouvindo, ou em algum momento ouviu, Pai, desse culto e assistiu, Pai. Senhor, que essa palavra e tudo que foi falado, Pai, se firme nos corações, Pai, e vire algo transformador à vida de cada um, Jesus. E não só um momento, não só um culto, mas algo de vida que transforma, Jesus. Espírito Santo, faz o teu querer na vida de cada um que ouviu, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Querido, estou muito feliz, estamos muito felizes. Deus te abençoe. Uma excelente semana aí, que persevere, tenha paz, olhe para Cristo. Tudo isso vai passar, mas Ele tem grandes coisas ainda nesse tempo que Ele está falando. Abre teus ouvidos. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus. Factory. Listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night, and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside, blew his house with the blue little window. And